Boa noite! Quem está me vendo de outra plataforma, YouTube ou aqui mesmo no Instagram, seja bem-vindo ao nosso perfil A Publicista. Aqui nós falamos sobre conteúdos de licitações e contratos. Hoje o tema era surpresa e agora foi desvendado. O tema é sobre contratos administrativos. Eu tenho falado muito pouco sobre esse tema aqui, dado muita ênfase para a questão dos certames licitatórios, mas no meu dia a dia, na minha vivência, os contratos administrativos é o que eu mais trabalho, digamos assim. E daí porque eu trouxe essa matéria hoje, inclusive sugestão de um colega nosso. Então, eu vou colocar aqui, vou tentar fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Eu não consegui fixar. Mas, enfim, nós vamos começar falando, então. Eu vou falar sobre alguns lembretes enquanto o pessoal vai entrando e para a gente poder começar a falar mesmo sobre conteúdo, ok? Primeiro eu gostaria de falar com vocês um assunto já da semana passada. Na semana passada eu recebi um convite para estar participando do Conex, que é um congresso que vai acontecer aqui na cidade de Goiânia. Não sei se vocês têm conhecimento, mas acredito eu que é o primeiro grande evento sobre o tema aqui na nossa região, né? E é motivo de muito prestígio para nós estarmos sediando esse evento aqui em Goiânia, ok? E aí eu gostaria de lembrar vocês, porque muita gente me fez perguntas sobre o Conex, né? E eu conheci o pessoal, inclusive esqueci de postar a foto no dia, mas postei a foto hoje para vocês. E eu trouxe aqui um prospecto que eles me entregaram e vou tirar algumas dúvidas para vocês. Bem, primeira coisa, tá rolando um sorteio lá no perfil deles para quem se interessar em ganhar o voucher para o curso e assim poder estar participando. Então, quem ainda não participou, tem interesse, corre lá e participa desse sorteio, que é bastante interessante. Se você está inseguro com relação ao valor e pretende adquirir o seu ingresso e futuramente for sorteado, o pessoal da Excelência devolve o dinheiro, então é bem bacana, tá? O evento vai acontecer dia 8, 9 e 10 de agosto, aqui em Goiânia, num hotel chamado K-Hotel. Vai ter 24 horas de atividade, não sei se vocês se interessam sobre isso, né? Acho que o conteúdo é mais interessante. E dentre esses vão ter vários temas polêmicos. E vão vir vai ter muita gente de peso, tipo Jorge Ulisses Jacobi, Tatiana Camarão, Rony Charles, ministro Benjamin Zimmer, Antônio Fernandes, Murilo Jacobi, Cristiana Murano, Fernando Daniel, Tiago Brito, Álvaro Luiz Miranda, o Victor Amorim, que é daqui de Goiânia também, e Marcelo Rocha. Então, se você der uma olhadinha lá no portal deles, você vai ver também que o primeiro lote, deixa eu mostrar aqui para vocês, o primeiro lote vence dia 15, a preço a 2.000, depois 2.500, depois 3.
Então, o mais interessante é você correr, né? Se você tem interesse, faltam 10 dias para acabar o primeiro lote, tá? Eu queria deixar esse recadinho porque muita gente mandou mensagem perguntando e eu gostaria de partilhar com vocês, tá? Durante as semanas e até chegar o evento, eu vou estar aqui também postando coisinhas que tem a ver com o congresso. Como muita gente já me mandou no direct aqui, perguntinhas também sobre a cidade, sobre aeroportos, se aqui tem Uber, táxi, hotéis. Até nisso eu vou estar postando aqui para ver se ajuda vocês. Fechado? Bom, vou começar falando, vou dar um outro recadinho. Na verdade, são 3 recadinhos. O primeiro tá dado. O outro recadinho é sobre você que está me vendo agora, que é de empresa licitante ou trabalha com empresas licitantes, né? Você que é preposto de empresas licitantes, você que tem uma empresa que presta serviço, que contrata com a administração pública, eu queria dar um recado especial para você. Essa live foi pensada em vocês hoje, que é a minha área de atuação, né? Que é visando a empresa licitante. E eu gostaria de pedir para vocês que prestassem bastante atenção em alguns aspectos e, principalmente, se tiver dúvida, pode me encaminhar. Tenho recebido muita dúvida do pessoal e eu sempre aconselho vamos dizer assim, um conselho único e padrão meu antes de dar qualquer orientação ou aconselhamento para as empresas licitantes. É que essas empresas licitantes, se pretendem realmente investir nas contratações com a administração pública, que procurem uma assessoria especializada, né? Uma assessoria especializada em licitações públicas, não propriamente um profissional advogado, porque existem profissionais advogados aí aos montes, mas talvez com aquela sapiência, com aquela sabedoria ou aquela prática que pode estar te ajudando, que pode estar angariando novas contratações para sua empresa, são poucos, mas fazem muita a diferença, tá? Então, não estou puxando sardinha para o meu lado, estou falando dos profissionais como um todo, mas isso é muito importante mesmo, tá? Se você tem essa intenção, se você tem a pretensão ainda se você já contrata, de permanecer contratando com a administração pública sem futuros problemas, também é interessante uma assessoria especializada, ok? Ainda falando sobre a questão dos profissionais de assessoria, de consultoria que prestam nessa área, gostaria de partilhar aqui com vocês uma curiosidade. Eu recentemente até comentei com algumas das pessoas que nos seguem aqui, que já viraram nossos amigos, que eu voltei a estudar licitações do zero. Uai, Ana, como assim? Sim, eu me propus esse desafio de estudar licitações e contratos do 000 para que eu voltasse recordando e recapitulando coisas que às vezes passam despercebidas no nosso dia a dia, mas que podem me servir e muito de fundamento para coisas ainda mais complexas, como por exemplo, defesas, impugnações, fundamentações. Então é o seguinte, eu me propus esse desafio, tá? E acredito que você que tem a sua empresa, que tem aí, que está em busca de um profissional para te assessorar, para te prestar essa consultoria, busque um profissional que tenha sempre sede de conhecimento, ok? Nunca é demais. Quando você observar que esse profissional sempre tem sede de conhecimento, sempre está em busca de aperfeiçoamento, de novos cursos, de novos enfim, de tudo que é novo, esse é um profissional que está assim, que tem requisitos essenciais para que ele te preste um bom serviço, para que ele te preste
uma boa assessoria. Porque eu acredito que é cada vez se aprimorando mais, que é cada vez se abrindo mais a busca do conhecimento, que você chega lá na excelência da sua prestação de serviço. Ok? Então, dito esses 3 recadinhos, oi, gente que entrou aí, Carol, Adriana, Janes, olha, só tem gente legal. Elias, primeira vez aqui, né? Elias Robson, sejam bem-vindos. O tema hoje é sobre pontos sobre contratos administrativos. Eu fiquei meio perdida para fazer essa live, porque tinha muitos temas e ao mesmo tempo parece que não tinha nenhum tema. Então, eu pensei em um tema que pudesse ser mais direcionado ao meu público específico, ao público que eu quero atingir. Não só os colegas de licitação. Oi! Você também, né, Ellen? Eu esqueci de falar oi pra você, Ellen. Victor, sejam bem-vindos. Então, eu resolvi falar um pouco direcionado para o público que é o público que são as empresas licitantes, tá bom? Então, por isso, eu quis falar sobre contratos administrativos e algumas lendas que existem sobre eles, tá? Primeira coisa que eu vou falar, eu coloquei umas colinhas de leis aqui na minha frente, então não estranhem, tá? Porque são muitos artigos hoje. Mas eu quero falar pouco sobre artigos e mais sobre conteúdo com vocês, tá bom? Primeira coisa que eu vou começar falando são sobre as questões dos aditivos nos contratos administrativos. A primeira coisa que a gente precisa sempre pensar é que é diferente o termo aditivo de prorrogação e o termo aditivo de acréscimo, decréscimo ou ainda um termo aditivo modificativo, que visa apenas modificar a previsão de alguma cláusula contratual. Entre o termo aditivo de prorrogação e o termo aditivo de acréscimo ou decréscimo, que a gente chama de supressão, nós temos que sempre recordar que qualquer prorrogação ou qualquer alteração contratual, ela sempre deve vir ensejada de uma boa descrição detalhada das razões fáticas que ensejaram a ela, ainda uma análise jurídica da minuta do termo aditivo, né, pela assessoria jurídica, e ainda a competente justificativa. Por que eu estou falando isso? Oi, gente! Nossa, entrou muita gente aí agora, que legal! Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Mayara. Por que eu estou dizendo isso? Pois, por vezes, alguns departamentos de alguns órgãos públicos elaboram seus termos aditivos, sejam de alteração contratual, sejam de prorrogação daquele contrato, sem nenhuma justificativa. Mas a legislação nos traz alguns requisitos que devem ser preenchidos e nós deveríamos nos atentar sempre a eles, né? Então, se eu tenho um contrato de obras e eu pretendo acrescentar ali naquele objeto, naquele valor, eu preciso de um parecer técnico para ensejar, para justificar aquela razão fática, né? Aquilo que concretizou e tornou necessário o acréscimo. Então, veja bem, sempre que formos realizar prorrogações, alterações contratuais, ela deve vir ensejada de uma série de requisitos. Dentre elas, o preenchimento deles são a descrição detalhada das razões fáticas que ensejaram a essa contratação, a análise jurídica dessa minuta do termo aditivo e o detalhamento dele no termo aditivo. Outra coisa que devemos atentar também, uma coisinha assim bem básica, mas termo aditivo de prorrogação contratual depois que já passou o prazo de vigência do contrato, não pode, tá? Acabou. A data da assinatura do termo aditivo, ela deve ser antes do vencimento do contrato, ok? Isso é básico, mas tem aos montes, ok?
E aí, vou falar sobre o primeiro ponto polêmico, são sobre as prorrogações. As prorrogações são aqueles termos aditivos que vão visar a prorrogação da vigência desse contrato, alterando aí a cláusula de prazo contratual ou da vigência do contrato, enfim, cada um coloca um nome. Lá no artigo 57, ele fala que a duração dos contratos serão regidos por esta lei, que é aquela duração lá dos 60 meses, mas terão algumas exceções. Dentre essas exceções, a primeira delas é a questão do plano plurianual, que é aquela previsão dos 4 anos. Eu não vou entrar em detalhe nesses incisos, porque todos eles, para mim, são polêmicos. Mas, até porque nós teremos que trazer o entendimento dos tribunais de contas. Os tribunais de contas dos municípios, dos estados e da União. Mas eu vou passar aqui por cima dos incisos e vou trazer para vocês um ponto polêmico, ok? Falando sobre isso, então, nós vamos ter a exceção. Exceto... Não, gente, volta, faz uma correção aí. Eu falei com o artigo 57, a vigência é 60 meses. Não, 12 meses. Desculpa, tá? Voltando. Que são a duração dos créditos orçamentários. Me empolguei aqui. Então, a duração dos créditos orçamentários, nós bem sabemos, de acordo com a previsão da LDO, é de 12 meses. Então, os contratos terão, em regra, essa duração, 12 meses. Mas teremos algumas exceções. Quais são elas? Aí sim, a exceção que ele poderá ir até 60 meses ou 48 meses, de acordo com essas exceções que eu estou dizendo, que é o plano plurianual, que tem a previsão de 4 anos, tem a questão da alocação de equipamentos, programas de informática, que poderá durar 48 meses, tem a questão também dos serviços contínuos, que poderá durar até 60 meses, e temos também algumas previsões no último inciso do artigo, que é a duração de até 120 meses, tá? Isso mesmo, Adriana, serviços de prestação continuada é a mesma coisa de serviços contínuos, tá? Querem dizer o mesmo. Então, acho que eu fiz a minha correção aí, não é 6012, que são uma previsão dos créditos orçamentários, e vou continuar falando. Mas pode-se chegar a 120 meses nos casos raríssimos, 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 lá dos incisos do artigo 24, quando envolve segurança nacional, forças armadas, contratos de gestão e o último que eu não me lembrei. Mas tá lá no inciso do artigo 57, ok? A intenção aqui não é ficar falando muito sobre incisos, artigos, porque isso tem lá na lei. A intenção é provocar aqui temas que, por vezes, são taxados de uma forma e, às vezes, né, deveriam ter sido entendidos de outra. Mas é isso aí. Bora, continuar nossa explicação. Aí vem uma exceção dentro da exceção. Como assim, Ana? Bora lá. Nós temos as questões do artigo 57 estabelecer que eles têm que durar 12 meses. Depois vem a questão das exceções, que eles podem durar mais de 12 meses, né? Dentre as exceções. E dentre essas exceções, temos uma outra exceção que está prevista no artigo 57, parágrafo 4º, que é sobre a questão da... Opa, perdi aqui, gente. Vocês estão comentando e eu não estou vendo. Elias Marques. Transferência de tecnologia. Carol, a prestação de serviço continuado é muito polêmica. Muito polêmica. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, Magna Licitações, tudo bem? Então, vamos lá. A exceção da exceção é o artigo 57, parágrafo 14, que quer dizer que em caráter excepcional, aquele contrato ainda poderá haver, ainda que passados 48, de acordo com a previsão lá do objeto dele,
ainda que chegando nos 60 meses, ele ainda poderá ter mais 12 meses. Ou seja, Ana, então vai haver contratos que vão chegar a 72 meses? Sim, esse é um dos pontos polêmicos. Muitas das vezes, muitas pessoas que estudam para concursos públicos, como tem muita pouca prática nesse assunto, tô falando das experiências das pessoas que me questionam, acham que não existe essa possibilidade, né? Que o prazo máximo é 60 meses. Porém, não, o prazo máximo é 72 meses, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 57, na exceção da exceção. Porém, gente, agora vem com toda atenção aqui para mim, porque esse ponto é muito polêmico. Porque podem haver tribunais de contas dos municípios, dos estados, que vão causar uma certa problemática com relação a esse aditivo, desde que o órgão não fundamente as razões que ensejaram na não contratação por procedimento licitatório novamente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que você deve comprovar nesse processo, quando do encerramento do aditivo dos 12 meses, da exceção do artigo 4º, do parágrafo 4º, artigo 57 da 8666, que aconteceu um fato imprevisível que tornou inviável a celebração de uma nova contratação por meio de licitação. Ana, mas como que isso pode acontecer? Pode acontecer de diversas formas, eu vou te citar a mais comum delas, que é quando você propõe, publica um edital, prepara uma licitação para uma determinada prestação de serviço, ainda em vigência um outro contrato, porém essa licitação aqui, ela vem com tanta problemática, com tantos recursos, com tantos, ações judiciais às vezes, que ela dura um tempo maior do que o previsto pela administração, fazendo com que o contrato que estava em vigência chegue próximo do seu vencimento e a administração não tem outra opção, mesmo que próximo dos 60 meses ou dos 48 meses, senão prorrogar por mais 12 meses, ok? Acho que eu expliquei o básico. Agora vamos para outro ponto polêmico, porque eu adoro uma polêmica, né? Então, se o primeiro ponto polêmico foi a questão da exceção do artigo 4º, do artigo 57, parágrafo 4º, agora nós temos um bizu dentro do artigo 57, parágrafo 4º. Senhores advogados, empresas que estão nos vendo, poderá haver um fracionamento dessa prorrogação dos 12 meses do artigo 4º, do artigo 57, parágrafo 4º, lembrando que ele é exceção da exceção, eu posso fracioná-lo, eu posso aditivar 4 meses, depois mais 4 meses, depois mais 4 meses, ou eu posso aditivar 6 meses, depois mais 6 meses, ou eu só posso aditivar uma única vez por 12 meses. O que vocês acham? A Carol tá dizendo: eu já vi decisão do Tribunal de Contas do Paraná que neste caso em que há penalidade por má gestão. Acredito que a Carol esteja se referindo à questão em que quando não se é comprovado em que houve fato imprevisível que tornou inviável a confecção de um contrato por meio de licitação e a administração acabou prorrogando por mais 12 meses dentro da exceção, sem essa justificativa, sem comprovar essa exceção, e aí acabou sendo punido por má gestão. Mas eu quero saber de vocês, Carol, Adriana, o Igor que entrou agorinha, a Alana, a Maiara, a Ellen, a Sheila, a Janaína, a Isala, o Victor, o Elias, a Janes,
O que vocês acham? Vocês acham que é possível haver prorrogações de prorrogações dessa questão da exceção? Ou vocês acham que é possível haver apenas uma única prorrogação de 12 meses da exceção do artigo 57, parágrafo 4º? O que vocês acham? Hoje eu vou aguardar vocês me responderem para ficar mais interativa a nossa live. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. A Carol disse: acredito ser possível algumas prorrogações, desde que não seja ultrapassado o limite de 12 meses. A Maiara, uma única? Gente, o caso é o seguinte. O Elias também opinou. Ele disse que é uma única de 12 meses. Vamos lá? Pensar aqui comigo agora? A administração pública, ela se programou para que não fosse preciso esse aditivo. O Igor também disse que é prorrogado por uma única vez até o limite de 12. Vamos desvendar, então, qual que é o entendimento do Tribunal de Contas. A Janaína disse: acredito que é possível ter mais de uma prorrogação com justificativa plausível. O Victor disse... O Victor é o que tá escrito Geise, tá, gente? Ele stalkeou o Instagram da esposa para vir ver a gente aqui. O Victor disse: eu acredito que é possível fracionar. Vamos lá desmistificar. O Tribunal de Contas da União, no acórdão número, eu anotei aqui, 429 de 2010, na segunda Câmara do TCU, opinou em um caso parecido, semelhante, para poder a gente discutir aqui. Lá, o TCU analisou da seguinte forma: se o órgão ele se preparou para que não fosse necessária essa prorrogação em caráter excepcional de 12 meses, mas que, por motivos outros que conseguiu comprovar no bojo do processo administrativo, que não poderia ser possível uma nova contratação por via de licitação, mas que teria que aditivar com aquela empresa para que não fosse interrompida a prestação do serviço público, ele poderia sim prorrogar 6 por mais 6, desde que não ultrapassasse o limite máximo de 12 meses. Esse é o entendimento, que pode haver sim a prorrogação fracionada, desde que não... Oi, Emanuel, que bom que veio dar um oi, hein? Seja bem-vindo. Desde que não ultrapasse os 12 meses. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do acórdão que eu acho que vale a pena. A Lei 8666 não traz disciplina alguma sobre a aplicação fracionada da prorrogação excepcional ou se haveria apenas a possibilidade de operar uma única e excepcional prorrogação de até 12 meses. Sobre esse enfoque, não sendo vedada pela lei a prorrogação da vigência, ou seja, fracionada, por exemplo, 6 mais 6, entendemos ser possível adotar essa solução desde que a cada prorrogação reste demonstrado o preenchimento dos pressupostos para a aplicação da faculdade em exame e a soma dos períodos que não ultrapasse, a princípio, 12 meses. O que significa isso? Significa que você fez de 6 meses. Encerrou 6 meses, você não vai de imediato aditivar por mais 6 meses. Você vai fazer uma nova justificativa dizendo do cenário que se encontra o mesmo, por exemplo, da licitação que se encontra suspensa por força judicial ou coisa do gênero, e assim vai fazer um novo aditivo de 6 meses, ok? A Adriana perguntou: doutora, nesse caso, urgente, pode ocorrer a assinatura do termo aditivo sem parecer jurídico? Olha, eu já vi acontecer sim, mas eu não acho o mais coerente. O que eu aconselho? Eu já fui de uma administração pública de um município pequeno, onde a gente sabe que os recursos são limitados. O que a gente fazia por vezes?
quer dizer, fazer por vez não, fazer todas as vezes. Ainda que não fosse possível a análise daquele termo aditivo ali pelo parecerista jurídico, Eu não era a assessora jurídica da prefeitura, tá? Eu era secretária, então eu não exercia esse papel de análise jurídica e parecerista jurídico. Ainda que não tivesse, Adriana, esse parecerista jurídico, a gente submetia esse termo aditivo antes da sua assinatura para o controle interno, né, que a gente chama Controladoria Geral do Município, para que ele emitisse um parecer que a gente chama de controle técnico operacional. Às vezes ele não vai nem emitir um parecer, né, sobre aquilo, mas ele vai dar o seu ciente e isso vai por si só aí pela visão dos tribunais de contas, principalmente os de prazo, aditivos de prazo, o Tribunal de Contas vai entender como ok. Agora, termo aditivo, como eu volto a dizer, que são os mais complexos. Termo aditivo de obra, né, para acréscimo de obra, para acréscimo de alguns tipos de serviços mais complexos, eu não aconselho não passar por um profissional técnico da área, né? Eu acredito que um profissional técnico da área, antes mesmo da análise do parecerista jurídico, ainda que tenha previsão legal, dê ainda um tom mais eficiente, mais eficaz ainda para esse aditivo, pela prorrogação ou não dele, do que um parecerista jurídico. O parecerista jurídico, ele vai analisar a legalidade ali, somente. Mas ele não vai saber analisar, por exemplo, a planilha da obra, né, o material utilizado, né, o porquê que teve que ser glosado, porquê que teve que ser acrescentado. Então, algumas questões eu acredito que antes do jurídico, acho que o técnico vem em primeiro lugar, ok? A Carol disse: Ana, olha que dificuldade. Se o processo licitatório está suspenso por decisão judicial e a liberação para o prosseguimento do feito for superior a 12 meses, periga o TCE não aceitar imediatamente. Periga, sim, a prorrogação pelo prazo superior ao limite legal. Eu já vi um caso desse, Carol, que durou quase 6 anos. 6 anos de... é o assunto que a gente vai falar. Queríamos falar, né? Que é contratação emergencial. Eu vi um caso que durou à beira dos 6 anos, que foi uma contratação que estava suspensa por decisão judicial, por uma liminar, né? Para você ter uma ideia, o processo é de 2011, nós estamos em 2011? Agora me fugiu a memória. Eu acho que é 2011. O processo é de 2011, nós estamos em 2018 e até hoje o processo não foi julgado. E é um processo de licitação. Para vocês verem como que a mora do judiciário, ela atrapalha muito os processos licitatórios. Não é mandado de segurança, tá, gente? É uma ação de procedimento ordinário. E aí, o que aconteceu nesse caso, Carol? Com base na liminar, o município elaborou um decreto, que é o decreto da inexigibilidade para contratação emergencial. E inexigibilidade ou dispensa? Ixi, fiquei em branco agora. Se foi inexigibilidade, foi dispensa. Foi dispensa de licitação. Contratações emergenciais, foi dispensa, tá? Buguei aqui, mas já voltei. Fez-se aí, com base nesse decreto, ele fez um processo, instaurou um processo. Nesse processo de dispensa, a Carol me ajudando aí. Obrigada. Nesse processo de dispensa, ele deu origem ao contrato e o contrato foi continuando, prorrogando. Todas as vezes que ia para prorrogar, o parecerista jurídico vinha e falava no processo administrativo: olha, ainda continua, a decisão liminar continua em vigência, o processo ainda não tem julgamento de mérito, então continua aí com a contratação emergencial. E foi, gente, até ano passado. Ano passado, suspendeu-se por meio de um processo junto no Tribunal Superior, extinguiu aí os efeitos dessa decisão. Mas, para vocês verem como que a morosidade nesse caso aí
pode até ter beneficiado a empresa, mas pensa bem, a empresa ficou esses anos todos prestando serviço com o mesmo valor, porque o Tribunal de Contas ficava com os olhos bem arregalados com relação ao valor, se o valor era exorbitante, enfim, mesmo tendo essa questão do problema da decisão judicial. Sério, sim, rompeu todos esses prazos, Carol, foi a coisa mais, assim, uma das coisas mais bizarras que eu já vi, mas existiu e não teve problemas com o Tribunal de Contas até onde eu saiba, mas sempre fundamentado na decisão liminar que foi proferida. É difícil, o Poder Judiciário também fica amarrado, o Poder Público também fica amarrado ao Poder... Fica assim, nesse caso foi uma briga de empresas, aí depois a empresa chegou a desistir, aí como a empresa era de outro estado, ele foi para intimar outra empresa, isso demorou mais de um ano para intimar outra empresa. Então assim, dessas morosidades do judiciário que a gente bem sabe, que essa semana inclusive tô bem arrasada. O juízo não ordenou uma nova licitação? Não, o juiz não ordenou, Igor, nesse caso aí que eu estou compartilhando com vocês, ele não ordenou uma nova licitação, parou na fase de abertura de envelopes, né? Abriu o envelope da proposta e parou ali, não analisou o restante. Era uma concorrência pública, tá? Não houve homologação, né? Porque aí a próxima fase seria a homologação, tá bom? Agora eu vou passar... Opa! Eu vou passar agora para falar para vocês. Já falei sobre os tópicos da prorrogação. Agora eu vou falar sobre a questão do acréscimo e decréscimo, que é uma questão, assim, tão polêmica que eu fico até com medo de falar ela aqui. Mas eu sei que com a ajuda de vocês, nós vamos superar este assunto hoje, ok? Vamos sair daqui, assim, sabendo tudo. Será, hein? Vamos lá. É o seguinte, lá no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666, permite que a administração pública proceda a alterações unilaterais quantitativas. Só beber uma aguinha aqui. Essas alterações unilaterais quantitativas, elas vão variar de 25% ou de 50% no caso de reformas de prédios ou de equipamentos. E sendo assim, 25%, 50%, a gente trabalha mais com 25%, que é o mais usual, digamos assim. E as supressões, que é uma grande polêmica, pois eu já li, já fui em palestras, já fui em cursos em que uns dizem uma coisa e outros dizem outra. Vou falar para vocês o que eu já ouvi e o que normalmente acontece na prática. O que eu já ouvi? Eu já ouvi o seguinte, que os 25% é tanto para aumentar quanto para diminuir. Isso eu já vi, inclusive, em alguns julgados. Não vou me lembrar aqui quais, porque vai a gente ler muita coisa sobre o assunto e embanando um pouco sobre onde que viu, onde que ouviu, enfim. Vai lá, Carol, eu vou deixar gravado aqui, tá bom? Beijo, até mais. Aí, a questão dos 25%. Tem pessoas que falam que os 25%, né, tem profissionais e doutrinas, enfim, que falam que os 25% vale tanto para mais quanto para menos. Então, se eu gastei 15% para diminuir, eu só vou poder ou acrescentar ou diminuir novamente 10%. Essa é uma visão. Outra visão, que os 25% vale para supressões, para acréscimos, aqueles que o empresário, a empresa contratada deve suportar obrigatoriamente, porque são alterações unilaterais quantitativas, e para suprimir, as supressões podem extrapolar o limite dos 25%, desde que acordado aí entre as partes. Então, a doutrina que eu mais tenho, assim, os profissionais que eu mais tenho me filiado à opinião é desse último, que para acréscimos vai a 25% e para
supressões pode extrapolar os 25% desde que o contratado concorde. Ok? Agora vamos polemizar. Às vezes, você vai ouvir que é 25% do quantitativo. Quantitativo tão somente. Você também vai ouvir que é 25% do valor do contrato. Você vai ouvir também que é 25% por item. Você vai ouvir também que é 25% de cada lote. Vamos lá entender, e eu fui buscar isso no meu material de estudos lá da Viana Consultores, na qual eu fiz um curso ano passado, no mês de agosto, já vai fazer um ano. E material feito pela equipe de Viana Consultores e pela professora Flávia Viana, que é quem eu sigo e sempre estudo nos materiais dela. Ela tem um livro, tem apostilas muito boas, enfim. Que ela explica da seguinte forma. Vamos supor, eu tenho o exemplo que ela usa no livro, eu ainda trouxe o exemplo que ela usa. Eu tenho 100 livros, a R$1 cada livro. Eu vou acrescer 25% no valor. Então, eu vou acrescer R$25. Ana, mas isso então significa dizer que eu vou ter R$25, 25 livros? Não. O que a Flávia quer desmistificar quando ela traz esse exemplo é justamente isso. Ela quer dizer para você o seguinte, que você está acrescendo o valor. O quantitativo de livros pode ser 35 livros. Então, qual que vai ser o valor de referência para você aplicar os 25%? Vai ser sempre o valor inicial atualizado, se ele sofreu atualizações. Se ele sofreu atualização de índice inflacionário, por exemplo, de reajuste, de repactuação, de revisão, vai ser sempre esse valor inicial atualizado. Anota isso daí, tá? Anota isso daí. Então, 100 livros a R$1, eu adiciono 25%, vai para R$25, mas não necessariamente R$25 vai dar origem a 25 livros. Isso vale muito dentro das prestações de serviço, tá? Não necessariamente aquilo que é o que parece, né? Não necessariamente o quantitativo 25% vai bater com o quantitativo de 25% do valor. Então, você pode até colocar aí uma observação, se você está anotando, que 25% do valor pode ser, em alguns casos, distinto de 25% do objeto, ok? Outra coisa, itens e lote. Ana, como que eu aplico 25% para acréscimo nos itens e no lote? Gente, é simples. É só você sempre lembrar que os itens e os lotes são como se fossem contratos apartados. Então, vamos supor, numa rodada de lances de um pregão, eu estou ali licitando o item número 15, aquele item número 15 é como se fosse um novo contrato. Então, sempre eu vou ter referência item a item, lote a lote, ok? E é o valor, não é o quantitativo. É isso que a Flávia Viana traz e eu queria partilhar aqui com vocês, porque eu achei muito, muito, muito interessante, tá bom? Outra questão, agora nós vamos para outro ponto polêmico. Nós já falamos 2 pontos polêmicos, agora nós vamos para o terceiro ponto polêmico que eu separei aqui hoje para vocês, que é sobre a diferença entre termo aditivo e apostilamento. Quem sabe aí qual a diferença de termo aditivo e apostilamento? Fale aí, por favor. Essa é uma dúvida, assim, muito comum. Eu já tive essa dúvida por diversas vezes. E eu acho que se você tem essa dúvida, agora é a hora da gente sanar ela, tá? Muitas vezes você vai ver esse termo apostilamento e vai achar que isso é uma coisa de outro planeta, mas não é não, tá? O termo aditivo e o apostilamento, algumas vezes, vão até ser a mesma coisa.
Como assim, Ana? Sim, porque alguns órgãos vão utilizar do instrumento termo de referência para fazer algo que poderia ser feito por apostilamento. Ixi, gente, eu acho que eu tô complicando, né? Mas então vamos descomplicar isso? Então bora lá. Oi, Thaísa, tudo bem? Sei que esse assunto aqui vai ser de grego, né? Mas obrigada por vir aqui dar uma passadinha, falar um oi pra gente, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho do que seriam os termos aditivos. Os termos aditivos, em regra, são os instrumentos utilizados para que eles vão ser necessários quando ocorrerem e precisarem aí em situações em que não foram previstas anteriormente e que agora precisam constar de forma expressa nesse contrato. Como assim, Ana? Bom, foi uma situação que precisa estar expressa, mas que não estava prevista anteriormente. Que, por exemplo, alteração do nome e denominação empresarial da empresa. A empresa teve uma alteração contratual. Vocês sabem que as empresas são obrigadas a cientificar os órgãos quando isso acontecer. Então, aconteceu isso. A empresa comunicou, vamos elaborar então um termo aditivo para alterar o preâmbulo desse contrato por meio de um termo aditivo. Então, vai ser um termo aditivo modificativo tão somente. Vai modificar a razão social da empresa. Outro exemplo, o prazo de execução. O prazo de execução, ele vai ser, por exemplo, vocês sabem que tem diferença de prazo de execução e prazo de vigência. Se vocês não souberem, pode me perguntar lá no direct, que é um assunto bem bacana da gente estar falando também, né? Principalmente em casos de obras, né? O prazo de duração do contrato e o prazo de duração da obra. São duas coisas distintas, tá? Não sei se vocês sabem disso. Então, outra questão vai ser o prazo de execução. Nós vamos alterar esse prazo de execução. Nós vamos o que então? Nós vamos prorrogar. Se o prazo ia findar no dia 31 de dezembro de 2018, agora ele vai acrescer mais 12 meses, então eu vou elaborar o quê? Um termo aditivo para prorrogação contratual. Outro exemplo, dotação orçamentária. Isso acontece demais. Dotação orçamentária para pagar aquela contratação, houve uma alteração. Eu vou fazer o quê, então? Vou fazer um termo aditivo alterando a cláusula lá do contrato em que está prevista essa dotação orçamentária, ok? Outra questão, retificação de dados, como CNPJ, representante social da empresa, ou aconteceu algum equívoco na hora de digitar, pode ser corrigido também por termo aditivo. Enfim, vocês perceberam que o termo aditivo vai estar ligado sempre com a questão das cláusulas contratuais. Então, vai haver alteração de cláusula contratual, então, consequentemente, vai haver uma elaboração de um termo aditivo para que isso seja feito, ok? Ana, e o apostilamento? Bem, o apostilamento está previsto de forma expressa no artigo 65, parágrafo 8º, quando fala do aditamento da questão dos reajustes dos preços que poderão ser feitos no próprio contrato por meio de um apostilamento. O que é o apostilamento na prática, Ana? Alguns órgãos, gente, fazem esse apostilamento no próprio verso do contrato. Outros fazem um documento anexo escrito apostilamento. Então, assim, alguns até não têm a assinatura da parte contratada, vai ter a assinatura apenas da contratante. Então, assim, cada órgão vai estabelecer. Eu não vou dizer que existe um padrão, porque nem na lei tem um próprio padrão. Na União, tem algumas instruções normativas com leves orientações. Orientações, não é normatização, tá? Dito isso, quando houver variação no valor do contrato por conta de um reajuste, de uma revisão, de alguma questão relacionada ao reequilíbrio econômico e financeiro que não seja a alteração dessa cláusula, porque veja bem, se for alteração da cláusula para alterar
o índice, por exemplo, de IPCA para INPC mudou a cláusula. Então, isso não é apostilamento, isso é termo aditivo. Mas se for para aplicar esse índice, aí pode ser feito sim por apostilamento. Que não vai haver alteração de cláusula. Quando não houver alteração de cláusula, cabe sim um apostilamento, ok? Só que, como o apostilamento pode trazer algum aspecto de falta de segurança jurídica, a própria União, na Instrução Normativa 02 de 2008, eu agora acredito que também pela 05 de 2017, trazem como sugestão para que, mesmo que esteja previsto fazer o apostilamento, se utilizar do termo aditivo para fazer a aplicação do reajuste. Entendeu? Por uma questão de segurança jurídica. Ah, não, mas como assim segurança jurídica? Porque o apostilamento ele poderia ser feito de forma muito simples, no departamento mesmo. Já o termo aditivo, como eu disse para vocês lá no começo dessa live, ele carece sim de uma análise jurídica da sua minuta. Então, para trazer essa segurança jurídica, para trazer essa análise do reajuste que está sendo aplicado, dos reflexos disso, da fundamentação, dos aspectos fáticos, o TCU traz essa orientação que a gente pode aplicar também nos órgãos municipais, estaduais, que podem criar também os seus mecanismos de, ao invés de fazer o apostilamento, mesmo que seja permitido, fazer tudo por termo aditivo para trazer maior segurança jurídica. Ok? Opa, falo demais, né, gente? Essa prudência toda do TCU, volto a dizer, não tem caráter normativo. É simplesmente prudência mesmo. E se vocês analisarem alguns julgados, vai estar lá também, tá? Então vamos embora. Eu vou falar um último teminha, assim, bem simples mesmo, pra gente poder estar encerrando a live de hoje. Que é sobre contratação verbal com a administração pública. O Igor fez uma seguinte pergunta aqui, antes de eu passar para a contratação verbal. Empresa em recuperação judicial deve ser feita a informação por aditivo? Igor, eu nunca vi essa formação por aditivo. Eu vou te falar como que eu visualizo isso. A empresa em recuperação judicial, ela vai... eu tenho, inclusive, o acórdão, posso te passar. Eu uso muito ele nas minhas impugnações de edital. A empresa de recuperação judicial, ela não está proibida de licitar, de participar de licitações. Muito menos proibida de continuar a sua contratação com a administração pública. Mas ela tem obrigação de informar a administração pública ao qual ela foi contratada. Isso sim, se não feito, pode causar sanções e punições para a empresa. Isso é muito sério. Agora, fazer isso por termo aditivo, eu acredito que não carece de termo aditivo na recuperação judicial. Já na falência, pode haver termo aditivo se houver alteração da razão social, que pode acontecer em alguns casos. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas se não vai haver alteração de cláusula contratual, se a execução desse contrato com essa empresa que está em recuperação for continuar normalmente, não havendo nenhum tipo de alteração, eu acredito que não carece de um termo aditivo. Mas lembrando sempre daquelas orientações. Se for alterar o representante legal, se for alterar a razão social, o CNPJ, a dotação orçamentária, CNPJ é retificação, tá? Não pode alterar o CNPJ. Prazo de execução, se vai suspender esse contrato, isso tudo pode ser feito por termo aditivo. Aquilo que não alterar a cláusula contratual pode ser feito por meio de apostilamento. Mas a informação de que a empresa está em recuperação judicial deve constar nos autos do processo daquela empresa. Deve. É um dever da empresa informar. Tá bom? Sobre pena de punição. Vamos falar de contratação verbal com a administração pública?
essa foi uma das perguntas na minha prova da UAB de segunda fase. Se tem algum doido ou doida que fez administrativa aqui na segunda fase. Oi, gestão e licitação, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que fez direito administrativo na segunda fase, sabe que é uma das fases mais complicadas, uma das disciplinas mais complicadas para se fazer em segunda fase. Daí porque eu tiro mesmo meu chapéu e puxo a sardinha assim pro lado de quem fez administrativo na segunda fase. Administrativo, constitucional e tributário são sim as matérias mais pesadas e uma das que mais reprovam na segunda fase da OAB, porque ela não te exige um estudo de legislação tão somente. Ela te exige um estudo de um apanhado de julgados, de entendimentos, de doutrinas. Então, assim, administrativo, tributário e constitucional, que são as matérias do direito público, cara, são muito complicadas, tá? E aí, eu lembro bem que tinha essa pergunta lá, se existia contratação. Oi, Bruna, tudo bem? Cadê sua pequenininha? Gente, a Bruna tem uma filhinha linda. Depois vocês entram lá no perfil dela pra vocês verem. Se existia contratação verbal com a administração pública e como que fica a empresa quando a administração pública firma um contrato verbal com ela para ela receber depois, né? Então, é o seguinte, primeira coisa, existe sim a possibilidade de contratação verbal no artigo 60, parágrafo 4º da 8666, porém com algumas nuances. Ele é sempre em pequeno vulto, que aí a gente se limita ao valor de R$4.000, que é o valor previsto lá no artigo 23, inciso 2, a linha A. E eu vi um julgado estudando essa semana, em que uma empresa pediu o ressarcimento de um aditivo. Veja bem, um aditivo de uma prestação de serviço que foi feita de forma verbal e um valor assim muito alto que eu posso até passar para vocês aqui, se você se interessar, me cobre, que eu te mando julgado. É muito interessante de ler, é uma jurisprudência mesmo, assim, não é julgado do tribunal, é um entendimento de um processo judicial, uma decisão, em que o juiz afastou a hipótese de permissão da contratação verbal com a administração pública, dado a viagem também da própria empresa, em que aceitou aí a contratação verbal num valor extremamente alto. Era tipo R$430.000, uma coisa assim, que durou um determinado tempo. Só que a empresa não caiu, não ficou prejudicada por conta da contratação verbal. Você sabe por que ela ficou prejudicada? E é aí que eu quero chamar a atenção para vocês, anotei ali no meu papelzinho, que é o bizu, que eu sempre falo aqui, que é a questão da dica, que é que a empresa não conseguiu comprovar que prestou serviço. Gente, isso é muito sério. Você vai ter sim o seu direito resguardado ao ressarcimento daquele contratação verbal da administração pública por conta aí de uma prestação de serviço. Ela fala de pequeno vulto, mas ainda que não seja de pequeno vulto, desde que você comprove que a administração pública... Oi, Amanda! Seja bem-vinda! Desde que você comprove que você prestou serviços para a administração pública e que você tem como comprovar isso. Seja cópia de documentos, atestes, e-mails, ofícios, fotos, testemunhas, se vire nos 30. Mas se você comprovar que você prestou o serviço a contento, você tem direito sim ao ressarcimento. Só que aí é que tá o bizu, amigos, em caráter indenizatório, ok? E a gente bem sabe, o caráter indenizatório, nós temos o ônus da prova, nesse caso aqui, é da autora, tá? Não vai ter aquele caso lá de responsabilidade civil da administração, responsabilidade objetiva. Nesse caso aqui, eu preciso comprovar que a empresa prestou o serviço
e que a administração pública recebeu, usufruiu desse serviço, sob pena de locupletamento ilícito da administração. É isso que eu queria falar com vocês. Olha que legal! Faltam 25 segundos para encerrar e eu consegui falar tudo que eu queria. Né? Falamos um pouquinho de cada coisa sobre os pontos polêmicos dos contratos administrativos. Para você que está me vendo aqui no YouTube, corre lá no Instagram e me segue, @publicista, e veja mais conteúdos com a gente, tá bom? Um beijo, até mais, muito obrigada!